Tá aí, 11h33, a gente tá de volta. O que a gente escutou aí no intervalo, que eu tava conversando com as gurias e nem prestei atenção? Não escutamos nada? A gente ainda não escutou a próxima música. Não tocou música depois do intervalo? Não. Ah, por isso que eu não escutei que música tava tocando depois do intervalo. Então... Quer chamar essa próxima música? Sim, eu acho que a gente pode escutar a Delação Premiada do MC Carol, né? Ah, legal. Então solta aí. Pô, eu tava de papo com a Caiane aqui, com a Regina, e não... Eu digo, não escutei que música é, tinha que desanunciar, né? E eu digo, que estranho, não prestei atenção, por isso. A Erika me enganou. Então solta essa música aí pra gente e a gente já começa o nosso bate-papo. De plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheio de rato, é assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Por que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte. DG do bonde da madrugada, pela PM da pacificação até a morte. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Tá aí, estamos de volta. Retornamos com mais um pouquinho do Paralelo 30, são 11h36 e vamos começar o nosso bate-papo com as gurias aqui. Bem-vindas novamente. Olá. Obrigada. Nada, estamos juntos aqui. Fico feliz que vocês tenham vindo. A proposta do programa de hoje, a princípio, né, mas eu deixo vocês bem livres para falarem do que quiserem, na verdade, o espaço é de vocês, tá? A proposta inicial era a gente fazer uma análise de conjuntura sob a perspectiva da juventude, né, dos movimentos da juventude, desses ataques todos que a gente tem sofrido nos últimos anos. E passo a bola para vocês, para que vocês tragam o tema da maneira como quiserem, assim, tipo, né, a gente não tem esse formato assim de fazer muitas inquirições, assim, né? A ideia é realmente usar esse espaço, ocupar esse espaço, né, que é o Paralelo 30,
que é um espaço sindical justamente para isso, para trazer essas reivindicações, fazer o nosso grito de luta aqui. Então, por favor. Massa. Valeu, então. Eu acho que quando a gente fala de fazer uma análise de conjuntura pelo viés da juventude, a gente está sempre falando de resistência, né? Porque acho que é uma coisa que está se tornando recorrente, assim, tanto no Brasil quanto na América Latina, que tem sofrido dentro, né, do seu continente retrocessos muito parecidos, de a gente achar que a gente está entrando dentro de um realismo fantástico, de um lugar onde as coisas só não fazem mais sentido, e não faz sentido também resistir a elas, porque tudo entra dentro de uma gama de aleatoriedades muito grandes, que parece que as coisas não seguem mais uma linha de raciocínio, né? Mas eu acho que a questão da juventude é justamente conseguir perceber que movimentos estão sendo feitos, o que está sendo feito. Acho que é uma das camadas populacionais assim que mais sente quando esses retrocessos atacam, e por isso consegue ter esse discernimento maior sobre o que está acontecendo e como é que a gente pode fazer para enfrentar isso de fato, né? Legal. Eu acho que nesse momento a gente está vivendo uma contra-revolução neoliberal. E o que eu digo quando eu digo uma contra-revolução neoliberal? Quero dizer que o neoliberalismo, que teve um viés muito forte nos anos 90, na retomada democrática pós-ditadura brasileira, se desorganizou por um tempo, né, durante o período dos governos populares de Lula e Dilma, e onde a gente conseguiu ver governos que tinham um viés popular, que tinham um olhar para a juventude, que iniciaram os projetos IFE, que conseguiram expandir o número de universidades, que tiveram programas como o Reúne, por exemplo, que era para, inclusive, melhorar a estruturação dessas universidades, né? Então, a gente teve uma pausa dentro desse período neoliberal. E quando a gente diz que é uma contra-revolução, é no sentido de que estávamos tomando caminhos para que o neoliberalismo não fosse o sistema vigente no Brasil. Eles perceberam isso e conseguiram contornar isso para fazer uma contra-revolução e nos atacar novamente, né? Então, é por esse sistema econômico que a gente vê os desmantelamentos da Previdência, é por esse sistema econômico que a gente vê a reforma trabalhista, que são coisas que vêm no sentido que ataca já o povo trabalhador que está nas fileiras de trabalho formal hoje, mas ataca a juventude ainda mais, porque essa é uma primeira reforma que eles estão tentando propor, né? E que a gente não sabe se durante a nossa vida, no nosso ciclo econômico de trabalho, não vão haver outras que já por natureza nos impede de ter qualquer expectativa de aposentadoria, né? Com certeza. Com a crise econômica que o governo Temer e o desgoverno neoliberal conseguiu fazer se alastrar no nosso país, é muito difícil hoje para a juventude conseguir obter um emprego formal com carteira assinada. Até mesmo, acho que dentro da perspectiva do ensino técnico, né, que era onde mais vagas estavam sendo ofertadas para a juventude, se tornou um trabalho precarizado, se tornou um trabalho em que se trabalha mais de 40 horas por semana, não se recebem os benefícios. Acho que tu estava comentando antes, na outra parte do programa, sobre a questão universitária também, né? Esses jovens que conseguiram, por exemplo, concluir o seu ensino técnico, tá trabalhando e tá tendo um mínimo de condição de estar assistindo às aulas que agora, após o programa Reúne, né, expandiram o número de cursos noturnos, então estavam conseguindo assistir aulas e trabalhar. Claro, com muitas dificuldades, o sistema não tinha se aperfeiçoado ainda. Mas essa juventude já não tem uma perspectiva, porque a sua carga de horário já não é fixa, já não tem uma garantia de estabilidade de emprego.
Então, a juventude começa a fazer bico em final de semana. Como é que tu estuda quando tu tens, por exemplo, ciclos de trabalho que são alternados? Exato. Né? Onde tu, num dia da semana, tu trabalha de noite, no outro dia tu trabalha de tarde, no outro dia tu trabalha tarde e noite, e tu vive nessa gangorra, né, da tua rotina diária. Exatamente. E eu acho que uma questão muito importante também nesse sentido é a questão da saúde mental do estudante. Com a certeza. Saúde mental da juventude. Porque dentro de todas essas incertezas, tu ter que fazer toda essa gangorra e tu não saber se tu vai conseguir pagar as contas no final do mês, Com certeza. é uma coisa muito difícil, assim. E para além disso, né, a gente tá falando de jovens que teriam a responsabilidade de manter apenas a si mesmos, né? Sim. O que já é, assim, um progresso dentro de classes sociais, porque a gente tem uma boa parcela hoje da juventude brasileira que ainda precisa não só sustentar, mas desde muito jovem já começa a trabalhar para ajudar no sustento da família, né? Sim. Então, eu acho que é um outro nível de responsabilidade que é a cara da juventude brasileira, que é a realidade da juventude brasileira, e que se antes ainda não tinha conseguido encontrar uma estabilidade maior e uma visão de futuro dentro do espaço da universidade, hoje é uma juventude que está tendo dificuldades em sonhar com um futuro diferente. E tu acredita que isso seja parte de um processo de limpeza justamente da universidade, para a gente retornar ao que a gente tinha antes, durante a década de 90, por exemplo? Eu acho que o desmantelamento do serviço público é um projeto do neoliberalismo, assim. E já estão fazendo isso com escolas, na verdade, né? Em Porto Alegre, que é a minha cidade, o secretário estadual de educação está remanejando estudantes de escolas que são dentro dos bairros, próximos às suas casas, para outras escolas maiores que estariam, em teoria, com vagas em aberto, né? Então ele está deslocando essas pessoas dessas escolas para poder fechar as escolas dos bairros. Sim. Então, isso tudo em parceria. Não tem porque ter escola em vila. Isso tudo em parceria com o governo municipal, né, do Marquesan, que também é um neoliberal de carteirinha. E que, por exemplo, acabou com o EJA dentro dos bairros e agora só tem EJA no centro e está dificultando todas as questões, está querendo acabar com o meio passe. Hoje a gente teve uma grande manifestação pela manhã em Porto Alegre, inclusive, pela manutenção do meio passe, contra o aumento da passagem, mas é todo um grande projeto de que para eles é melhor que essas grandes empresas da educação consigam assumir esse público que as universidades federais estavam começando a conseguir absorver, porque é do interesse deles que a iniciativa privada se desenvolva, né? Com certeza. E isso em todos os aspectos, não só na educação, né? A gente vê isso na educação, na previdência também, a mesma coisa, é muito mais fácil. A ideia é de que se torne muito mais fácil tu pagar uma previdência privada do que tu fazer a manutenção da previdência que tu tens do governo. E por aí tu vai, a saúde, a ideia é fazer a manutenção da iniciativa privada como um todo. E como é que tu vês a reação dessa juventude? Como é que a juventude tem reagido? Como é que tem se organizado, que as coisas têm andado para justamente fazer essa luta? A gente teve já algum tempo atrás aí esse movimento forte agora da ocupação das escolas, que a gente viu a juventude se levantar e foi muito legal, sabe? Tipo, o cara tomando espaço e fazendo as reclamações deles, né? E lutando pelo espaço que é deles, que eles estão ali todos os dias. Isso continua, sabe? A gente ainda tem essa efervescência, esse movimento que a gente viu crescer ali nas ocupações agora nos últimos anos. Como é que tu enxerga assim, né? Eu acho que todo esse movimento de ocupação das escolas, ocupação também das universidades, foi um processo político importante para fazer com que a juventude começasse a se organizar. Eu acho que esses processos todos de início foram muito positivos no sentido de que aglutinaram pessoas que não faziam parte dos movimentos sociais em geral, pessoas que não conheciam o mundo político organizado e que por muitas vezes inclusive demonizavam o que poderia ser uma política organizada. Então eu acho que dentro desse processo houve um salto qualitativo muito grande dentro de a visão que essas pessoas hoje têm sobre a política, né? Eram pessoas que muitas vezes negavam a política, que entendiam a política como uma coisa distante, uma coisa dos outros, e conseguiram entender que existia um processo possível de tomar a política em suas mãos. Eu acho que nesse sentido foi aí que a juventude, inclusive, começou a se empoderar
para construir ações mais estratégicas, conseguir elaborar qual que seria, né, conseguir fazer análise de conjuntura, conseguir elaborar qual que seria o seu próximo passo, mas também foi um processo que foi muito desgastante, né? Sim. Porque o processo das ocupações, acho que ele foi reinventado de uma maneira muito bonita, assim, nesse último período. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que exige 100% de ti. E eu acho que, nesse sentido, que retorna para aquela questão de como fazer essa coexistência saudável entre a resistência e a tua necessidade de subsistência e, sabe, o fôlego para tu conseguir continuar isso dentro de uma perspectiva em que tu tá resistindo, mas tu ainda precisa botar o pão em casa, tu ainda precisa pagar tuas contas, tu não vai girar toda a tua vida para isso, né? Eu acho que, nesse momento... Agora, em 2018, eu acredito que a gente vai ver uma movimentação de rua maior. Eu acho que o cenário político-eleitoral também é uma coisa que dá uma efervescência nesse sentido. Acho que 2017, em comparado com 2016, que foi o grande ano das ocupações, talvez tenha sido um ano mais calmo nesse sentido, por conta de uma reorganização mesmo. Tipo, bom, participamos de todo esse processo e aconteceu todas essas coisas, e agora? O que a gente vai fazer? Então, eu acho que 2017 foi um ano em que vitórias importantes aconteceram. Por exemplo, o fato de a reforma da Previdência não ter sido votada ainda foi uma vitória que veio desde o processo das ocupações até agora, o presente momento, né? Até agora o governo federal não conseguiu colocar em pauta e votar a reforma da Previdência, e acho que se deu muito por conta disso, mas acho que dentro do ano de 2017 foi um ano importante de reflexão e organização da juventude para os desafios que ela sabia que iriam acontecer em 2018. Sim, e esse será um ano calamitoso, assim, né? Teremos ou não teremos eleições, e de que maneira, né, essas eleições vão acontecer, com que candidatos, né? Como que a gente vai participar desse processo. Né? Eu acho que dentro do final do ano de 2016 a gente estava em uma disputa de narrativa muito forte ainda, né? Acho que por isso talvez a esquerda tenha diminuído tanto dentro das eleições de 2016. Mas, na minha opinião, em 2018 é diferente. Porque houve esse processo de organização, houve inclusive o teste sobre o que iam ser esses governos que, por exemplo, como Dória em São Paulo, ou Marquesan em Porto Alegre, se aproveitavam dessa galera que repudiava a política, renegava a política, para dizer que, bom, o que funciona, na verdade, é a iniciativa privada, então nós somos empresários que vamos administrar a questão pública. E eu acho... Tipo Trump. Por exemplo, Trump. E eu acho que foi uma questão que caiu, assim. Eu acho que o Dória tá com uma aprovação assim, absurdamente pequena em São Paulo. Marquesan tá com uma aprovação absurdamente pequena em Porto Alegre. Então, assim, esses projetos, eles estão mostrando o seu viés, estão mostrando a sua cara, e eu acho que as pessoas estão, de fato, começando a perceber isso, né? As pessoas estão, inclusive, com uma memória afetiva muito grande sobre o que foram esses governos em que houveram progressos sociais e o que está sendo esse tempo. E qual é a relação disso com os governantes, de que não é necessariamente todo mundo farinha do mesmo saco, ou como dizem, né, as linguagens populares e tal, que, bom, não faz diferença o meu voto porque eu sou só um entre milhões de brasileiros, então a pessoa não se dava nem o trabalho de votar. Eu acho que essa consciência política tem aumentado, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que para, né, o comando neoliberal, as pessoas que de fato articularam o golpe, é uma coisa muito perigosa, né? Porque eu acho que a gente chegou num ponto crítico dentro do Brasil que essa casta neoliberal descobriu que eles não têm como conviver com a democracia. Que se eles estão convivendo com a democracia, eles estão perdendo. Então eu acho que essa é a grande questão do perigo das eleições de 2018. É de eles resolverem que eles não querem nem mais fingir que eles têm democracia. Muito bem colocado. Caiane, então. Boa, né? É boa, gostei. Muito boa. Dá uma hora da tua graça aí também pra nós. Só pra dizer, né, que eu tava pensando enquanto a gente tava conversando, escutando a Regina aí, sobre essa questão da mobilização dos jovens, né? Eu acho que os jovens
no Brasil se encontram num período de experimentação, de mobilização, né? Eles procuram coisas que mobilizem, que massifiquem os movimentos. Porque a dificuldade que a gente está encontrando hoje em dia é de massificar os movimentos, né? De chegar num espaço onde tu coloque várias... E isso não é só no movimento de juventude. Outros movimentos também trazem esse problema, né? De massificar. Como voltar para as ruas, voltar a fazer o movimento, a voltar a exigir democracia, voltar a exigir aquilo que é importante para cada um de nós, né? E, enfim, o movimento de juventude, ele também é assim, as pessoas acho que meio que depois dos últimos períodos de bonança que a gente passou, se desacostumaram a estar nas ruas e que bom, né, que puderam relaxar exigindo os seus direitos, né? E agora a gente está nesse período, acho que as ocupações que aconteceram no retrasado foram um bom exemplo disso, né? Os jovens experimentando novas formas de se movimentar e de mobilizar os jovens. E outra coisa, né, sobre a questão do desemprego dos jovens, assim, né? É uma questão também internacional, né? Essa geração que está chegando agora, nós somos a primeira geração onde os jovens, eles têm um poder aquisitivo menor do que os pais, né? Quando chegam no seu período adulto, eles moram até mais tarde com os pais. É uma geração que ela é completamente afetada por esse período neoliberal que a gente passou, que a gente está passando, que a gente está vivendo, né? E é isso, né? Tá ruim esse microfone aqui? Não tá ruim. É só porque quando tu vira pra cá pra falar comigo, ele acaba não pegando muito a voz, daí eu botei esse aqui. Tá, não. Tá ótimo. Vocês falaram dessa questão do crescimento neoliberal. Isso a gente vê, não é só no Brasil, né? Foi um movimento de retomada aí em caráter mundial. Tu falaste do Trump, né? Sim. A gente começou com o Macri aqui na América Latina, tomando poder na Argentina, e uma retomada do neoliberalismo dentro da América Latina como um todo, assim, foi começando, sabe, caindo as pecinhas do dominó, assim, aos pouquinhos. E eu acho que é bem como tu falasse mesmo mais cedo, aí vocês estavam falando, é um cansaço, né, do capitalista, né, um cansaço, né, daquela dormência, me falta a palavra agora, adormecido, que estavam, né, durante um período grande aí de governo popular que a gente teve, e daqui a pouco, se tu parar pra pensar, até naqueles ciclos econômicos que eles gostam tanto de utilizar, né, nos discursos deles aí, tu tem ali o ciclo de Kondratiev, que fala da questão do desgaste do capitalismo, né, de tanto tempo, e tu vê um reflexo disso a nível global, tá, o capitalismo vem se desgastando e há uma necessidade de uma retomada de poder do neoliberalismo para reestruturar esse capitalismo, né, para que ele não venha à falência, né, como um todo, para que ele não venha a uma ruptura completa. E a única maneira que eles têm de fazer isso é destruindo, na verdade, todo tipo de populismo que a gente encontra em governos mundo afora. E o que a gente tem visto no Brasil, outra coisa que me assusta muito, desculpa, já te passo a palavra de novo, é acompanhado disso, porque já é ruim, óbvio, um crescimento neoliberal. Claro, para pessoas que têm o tipo de pensamento político que a gente tem. Agora, pior ainda, e acredito até que nem os neoliberalistas concordem completamente com isso, né, é o avanço do fascismo que a gente vem tendo fortíssimo, tá, a nível mundial também, e aqui no Brasil isso está de maneira absurda. A Érica, peraí, o que tu tá me sinalizando aí, Érica? Eu achei uma mola. Tá, Érica. Deus do céu. Okay. E a gente Super relevante. vem percebendo um crescimento fascista muito forte. Aqui no Brasil o movimento fascista tá estúpido. E tu fizesse um comentário que eu achei muito interessante, eu fiquei pensando no contra-comentário dele, não para te contradizer, na verdade, mas pensando na ideia em si. Tu dissesse, os neoliberais perceberam que eles não conseguem mais conviver com a democracia. Quando chegará o momento, me coloca essa questão, não sei se está certo ou não, se eu estou certo, ou o pensamento está certo, mas quando chegará o momento em que nós também, que somos fãs da democracia, vamos perceber que não dá para se fazer democracia com pessoas intolerantes. Tá? É difícil fazer manutenção de uma democracia fazendo a manutenção do pensamento tolerante. Deixa eu só completar o que eu tava pensando aqui rapidinho. Claro. Não, que eu acho que nem tudo tá perdido, né? Eu acho que da mesma forma que na América Latina e que no mundo inteiro a gente tá vendo esse avanço do neoliberalismo, essa coisa que tá destruindo a democracia, a gente também tá vendo os movimentos sociais se organizando novamente e experimentando, né? Essas novas formas de massificar. Era só isso que eu queria falar quando você tava... Por favor, fica à vontade. Eu acho que sobre essa questão da ascensão do fascismo enquanto uma ideologia, né? É uma coisa bem interessante se tu for analisar
principalmente os cenários que tiveram agora com essa recente eleição dos Estados Unidos, até mesmo algumas eleições na Europa, assim, que esses partidos com viés, esses candidatos com um viés mais nacionalista, assim, têm ganhado uma força, né? Inclusive alguns declaradamente fascistas, né? Na Itália, a gente tá agora tendo eleições lá e, tipo assim, o partido que, assim, seria o equivalente do Bolsonaro também tá ganhando muita força. Nas eleições da França, no segundo turno, o candidato fascista ficou com 40%. Então, assim... Isso é uma expressão da sociedade em que ele tá inserido. Eu acho que é uma preocupação que acontece, é um sentimento que eles estão tentando trazer de volta, porque o que o neoliberalismo vinha fazendo antes, né? Pautando a ideia da globalização, de transnacionalidade, de que o mundo inteiro nos pertence e tal. E por um momento isso colou, assim, do tipo, somos todos internacionais, sim, principalmente Europa e Estados Unidos, assim, aquela coisa, inclusive não só somos todos o mundo, como somos donos do mundo inteiro, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que pegou. Mas quando a crise econômica pegou, eles precisavam de um apelo sentimental. E eu acho que o nacionalismo, e isso não é uma tática usada só pela extrema-direita fascista, assim, mas a questão do nacionalismo ela é pulsante, assim. Ela é uma coisa que traz as pessoas, assim. Tu dá alguma coisa para elas acreditarem. Tu consegue, de uma maneira muito fácil, porque já foi feito muitas vezes, dar uma utopia para essas pessoas. E eu acho que essa é uma das grandes disputas que nós, pessoas da democracia, precisamos conseguir fazer também. Que eu acho que a dificuldade é justamente de que é mais difícil porque tem uma gama de experiência um tanto quanto menor, né? Sobre aplicações desses projetos, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim. Esse nacionalismo cresce no sentido de que as pessoas estão descontentes com o regime neoliberal. Então, eles apresentam uma falsa dicotomia, na verdade, né? Que é, por exemplo, Obama e Trump. Dentro da política externa deles, assim, pra galera que tá tomando bomba na Síria, tu vai perguntar pra eles qual que eles preferem. Faz diferença. Não faz diferença alguma, porque o projeto deles, ao fim e ao cabo, é o mesmo. Agora, dentro dos Estados Unidos, dentro do país, para fortalecer esse sentimento de nacionalismo, eles dizem aplicar políticas que fortaleçam esse sentimento, né? Sim. E eu acho que, inclusive, uma coisa que várias pessoas têm apostado, assim, é, por exemplo, o Bolsonaro, patriota, a pessoa que não é, tipo, não é que ele não é um político, ele é um empresário. Ele é uma pessoa que está aqui para defender a bandeira do Brasil. Sim. Ele é uma pessoa que está aqui para defender valores, os valores da sociedade brasileira. E aí, isso sempre é engraçado, né? Que na América Latina isso sempre acontece com um quê de viralatismo, assim, né? Vamos sustentar a bandeira brasileira e a nossa pátria, mas ao mesmo tempo, olha só essa esculhambação que é o nosso país, e aí atribuir isso ao inimigo. Sim. E aí, eu acho que é onde o Bolsonaro perde força, inclusive, né? Porque o fato de ele ser tão intolerante, mas mesmo assim ter um apelo com as camadas populares, faz com que não pegue. Porque as camadas populares do nosso país são negras. Sim. Porque as camadas populares do nosso país são famílias chefiadas por mulheres. Entende? Porque as camadas populares do nosso Brasil tem várias pessoas LGBTs. Sim. Né? Então, talvez, inclusive, esse discurso de ódio que ele prega faça com que ele perca forças. Sim. Em um certo sentido, porque nós não somos a Europa. Porque nós não somos os Estados Unidos. Sim. Porque o nosso país é constituído de uma diversidade étnico-racial, de uma liderança de mulheres muito forte. Sim. Dentro dessa consistência real. Vou ter que agradecer e interromper o programa, porque são 12:02 já. Ela já botou a música, já me fez sinal lá que nós já passamos do horário. Gurias, sem palavras, muito obrigado por terem vindo. Valeu por bater esse papo com a gente aqui. Foi muito legal o programa. Gostei muito de conversar com vocês. Massa. Valeu. Eu queria fazer só um convite final, que hoje,
às 18h30, na FURG, vai estar tendo uma roda de conversa sobre as mulheres em movimento, em resistência nas ruas e nas universidades. Show de Então, bola. deixar o convite aí para todo mundo que quiser aparecer. No prédio do Aonde é? movimento estudantil. É o mesmo evento que eu anunciei, gente, que estão ouvindo. Não sei de novo, não tem problema. Só para vamos reforçar o convite. Reforçar o convite, quem não escutou no início, que nem nós. Vai escutar agora. Então tá, então fica aí o convite no prédio do movimento estudantil. Estudantil. Ali no Perfeito. prédio do BCE. Então tá. Passando a Rio Então, Grande. gente, boa sexta-feira a todas e todos. Bom final de semana. A gente retorna segunda-feira no Paralelo 30 com Política e Sociedade, com Cristiano Engelke. E é isso. Valeu, gurias. Brigadão. Valeu venho por todas sexta e todos aqui, que né? ficaram aí conosco. Vamos te chamar em outro dia da semana. Outra Karine. sexta. Vamos te chamar em outro Toda dia. sexta-feira. Eu gosto de saber, todo Uma mundo feliz sexta. Numa quinta, quem sabe? Então tá, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.